Obrigado. Meus irmãos, conta-se uma história em uma cidade de interior que um menino, uma criança, ele caiu num poço. Os irmãos sabem, em cidades de interior, geralmente nas portas das casas tem muito poço, né? Hoje em dia os poços são embutidos, né? Os poços artesianos, aqueles quase ninguém vê, mas antigamente você tinha os poços nas frentes das casas. O pessoal geralmente com a corda lá descia e pegava água. E numa cidadezinha dessa, uma criança, ela acidentalmente, ela caiu nesse poço. E a família e os vizinhos prontamente correram para tentar salvar aquela criança, para tentar tirar a criança do poço. Jogaram cordas para tentar fazer o menino subir, e o poço cheio de água, de lama, e cada vez que ele pegava a corda, que tentava se apoiar, ele não conseguia, ele escorregava na lama e continuava no poço. E cada tempo que passava, a aflição aumentava, tanto de quem estava fora tentando ajudar, como da criança que estava dentro do poço ficando desesperada, achando que não teria mais saída para ela. E vou ficar aqui dentro e não vou comer, não vou ver meus pais, sabe? E a angústia começou a tomar conta de todo mundo, até que, de repente, apareceu um bombeiro. Até aquele momento só tinha populares, vizinhos, familiares. Um bombeiro, ele passou no momento, vendo ali a angústia de todo mundo, a aflição de todo mundo. O que é que ele faz? Ele, com sua experiência de bombeiro, ele pega uma daquelas cordas, faz um nó específico, amarra num suporte específico e ele entra no poço. Ele se prende à corda e ele entra no poço para salvar aquela criança. Ele vai até o fundo do poço para salvar aquela criança. Quando ele chega lá, o menino ele já está inconsciente, fraco, todo coberto de lama, coberto de sujeira. Achava-se até que o menino estava sem vida. Ele trouxe o menino de volta, né, conseguiram subir, e, para o alívio de todos, a criança respirou. E quando o menino respirou, todos aqueles que estavam lá ficaram aliviados, ficaram felizes e aplaudiram. A questão é que ninguém olhou para o menino e disse assim: nossa, como ele foi forte. Na verdade, todos olharam para o bombeiro e disseram assim: como ele foi corajoso. Como ele foi corajoso. Por quê? Porque você tinha ali, na mesma situação, várias pessoas que tentaram de alguma forma ajudar, mas ninguém teve a coragem de entrar no poço e tirar aquela criança. O bombeiro, com a sua expertise, com a sua experiência, pronto para salvar vidas, ele entra no poço para salvar a criança. Meus irmãos, assim é a graça de Deus nas nossas vidas. Nós não subimos o poço. Nós não temos condição de subir o poço. Foi o Senhor que desceu. Nós não cooperamos, foi o Senhor quem nos resgatou. A glória da salvação, ela pertence somente a Deus. Nós não temos mérito nisso, irmãos. Esse texto ao qual nós lemos, que é a carta de Paulo aos irmãos de Éfeso, ele fala exatamente sobre isso. É como se fosse um hino. Essa carta de Paulo aos Efésios é um hino à graça soberana de Deus. E mais um detalhe importante: quando Paulo escreve esse texto, ele estava preso. Então, Paulo escreve a respeito da graça soberana de Deus para os irmãos daquela igreja. No capítulo de número 1, se você voltar uma folha, ou até mesmo na mesma folha, logo nos versos iniciais, Paulo ele vai falar a respeito das bênçãos espirituais que nós recebemos em Cristo. Isso está lá a partir do verso de número 3. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos tem abençoado
com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Ou seja, Paulo está descrevendo a respeito das bênçãos que nós recebemos em Cristo. Já no capítulo 2, o capítulo ao qual nós lemos, ele mostra como nós chegamos até essas bênçãos. No capítulo 1, ele descreve as bênçãos que nós recebemos em Cristo. No capítulo 2, ele mostra como nós temos acesso a essas bênçãos. E esse acesso, meus irmãos, não é pelas nossas obras. Esse acesso não é pelo nosso mérito, mas pela graça que ressuscita os mortos. Este, sem dúvida, é um dos grandes dilemas, meus irmãos, da fé cristã. É nós ganharmos de Deus um presente, porque a salvação, ela é um presente. Nós ganharmos um presente de Deus sem termos feito nada diretamente para isso. Por que eu digo isso? Porque, de um lado, existem aquelas pessoas que, a todo custo, eles tentam salvar a si mesmos. Você já se deparou com alguém tentando salvar a sua própria vida? Entendeu? Há pessoas que tentam alcançar a sua salvação pelas suas obras e elas se orgulham das suas práticas, das esmolas que dão, das boas ações que fazem, a despeito de que, de alguma forma, isso possa ser contabilizado diante de Deus e possa contar como mérito para a sua salvação. Eu dou esmolas, eu ajudo o próximo, eu faço boas ações. Eu acredito que cada uma dessas atitudes, elas estão sendo como tijolinhos para que eu possa alcançar o Senhor. Meus irmãos, essas pessoas que agem assim, elas certamente não entenderam o Evangelho. Elas certamente não compreenderam a morte de Cristo. Porque as nossas obras, por melhores e maiores que sejam, elas, para o Senhor, a Bíblia fala que são como trapos de imundície. As nossas obras, elas não são suficientes para salvar a nossa alma. Se de um lado tem as pessoas que acham que podem salvar a si mesmas, do outro lado, você tem aqueles que, já tendo sido alcançados pelo Senhor, conhecem a sua real condição e sabem que são incapazes de salvar a si mesmos. Portanto, compreendem que a salvação é uma graça, o que de fato ela é. A graça do Senhor, ela é um favor imerecido de Deus a nós. É algo que nós não merecemos, nós não lutamos por isso, nós não fizemos nada para isso, para obtê-la, mas o Senhor, Ele nos deu, o Senhor, Ele nos concedeu. E a reforma protestante, ao qual nós temos citado, ela assumiu essa verdade como somente a graça. Somente a graça do Senhor, ela é suficiente para a nossa salvação. Vamos ao texto, meus irmãos. Do verso 1 ao verso de número 3 do capítulo 2, o apóstolo Paulo, ele inicia exatamente descrevendo a tragédia da condição humana, a tragédia da nossa vida. Perceba, ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e nos vossos pecados. Meus irmãos, nós estávamos mortos. Nós estávamos mortos em nossos delitos e em nossos pecados. E a ideia do texto aqui é morte espiritual. É uma total incapacidade de agir. É alguém que está totalmente separado de Deus. João Calvino, comentando esse texto, certa vez ele disse: o homem não é apenas fraco ou enfermo, mas ele é morto nos seus pecados. Nada em nós pode cooperar para a salvação. A graça é necessária não como auxílio, mas como origem da vida.
Aquele que está morto, meus irmãos, aquele que está morto em seus delitos e pecados, ele não tem forças para reagir, ele não tem condições, pelos seus próprios esforços, pelos seus próprios méritos, de se achegar até Deus, de ter alguma atitude de se aproximar do Senhor. E nós precisamos entender a gravidade disso, meus irmãos. Isso não quer dizer que nós estávamos doentes, por exemplo. Não quer dizer que nós estávamos fracos. Você já teve fraco? Eu já tive fraco. A gente toma algumas vitaminas, a gente melhora um pouco a alimentação, faz uns exercícios e, de repente, você está com disposição de novo. A questão aqui não é essa. A Bíblia diz que nós estávamos mortos. Você estava morto em seus delitos e em seus pecados. Sabe o que é que isso significa? É que sem Cristo, sem a obra de Cristo, sem a intervenção de Cristo nas nossas vidas, nada pode nos salvar. Nenhum caminho, nenhum atalho, nenhum meio, nem outro meio, nada pode salvar a nossa alma. Paulo continua nos versos seguintes, nos versos 2 e 3, dizendo que nós éramos escravos do mundo, ou seja, nós andávamos segundo o curso deste mundo, distantes do Senhor, sem princípios e sem valores. A ideia aqui de andar seguindo o curso deste mundo é seguir aos padrões estabelecidos pelo mundo, desprezando completamente a lei de Deus e andando segundo os seus próprios desejos e as suas próprias vontades. E agora eu faço uma pergunta para que os irmãos possam refletir a respeito disso. O que de bom o mundo tem para nos oferecer? O que de bom nós podemos receber da cultura do mundo, sabe? Ou das músicas, ou da arte que está sendo produzida, ou da forma de conduzir as famílias. Famílias, irmãos. Algo que para nós é tão caro, algo que para nós é tão cuidadoso. O que é que o mundo tem a ensinar sobre famílias? O que Paulo está dizendo é, as pessoas que desprezam o Senhor, elas vivem segundo o curso deste mundo. Ou seja, aquilo que Deus diz não é relevante. Aquilo que a novela diz é relevante. Aquilo que Deus diz não importa. Aquilo que um professor diz importa. Aquilo que Deus diz, eu não considero. Aquilo que um político diz, aquilo que um empresário diz, eu considero e guardo. É dessa forma que as pessoas têm conduzido as suas vidas. No verso 3, Paulo vai dizer, quem age dessa forma são chamados de filhos da ira. Efésios capítulo 2, verso 3. Eles são filhos da ira. Essas pessoas que desprezam a lei de Deus estão debaixo da ira do Senhor. Porque vivem segundo os seus próprios conselhos, vivem segundo as suas próprias vontades e desprezam a palavra de Deus e desprezam os conselhos do Senhor. Você já parou para conversar com alguém que vive dessa forma? Certamente nós conhecemos pessoas que vivem assim, no ambiente de trabalho, no ambiente escolar, até dentro de casa, né, com vizinhos. Se você for conversar exatamente sobre modo de viver, sobre princípios, sobre valores, e a conversa ela chegar em algum momento no período de confronto, onde a pessoa se sentir confrontado sobre se determinada atitude é certa ou não, na maioria das vezes as pessoas que vivem segundo os seus desejos e segundo as suas vontades, elas sempre vão caminhar pelo mesmo tipo de resposta. E a resposta, ela basicamente é, eu acho que eu estou certo porque eu estou feliz. Já parou para pensar nisso? Não, a minha vida está boa, está tudo bem, as coisas estão dando certo. Se eu estou feliz, então eu vou seguir a minha vida, porque isso é o que importa. Sabe quem foi que disse isso? Satanás. Satanás disse isso. Deus, ele deu ordens muito claras a Adão e Eva.
Vocês podem comer de toda a árvore do jardim. Vocês podem comer de tudo, cuidem de tudo, isso aqui é de vocês. Daquela dali, não coma. Aí o que é que Satanás ele diz para Eva? Desprezando a lei de Deus, desprezando a orientação do Senhor, colocando a palavra de Deus em dúvida. Eva, quer comer? Deus disse que não pode. Pode, é bom. Você não quer? É bom. O resto é só história. E nós estamos aqui hoje. Entendeu, irmãos? Então, desprezar a lei do Senhor e seguir o nosso próprio desejo, seguir aquilo que a nossa mente manda, que o nosso coração manda, é um terrível passo em direção ao pecado. É um terrível passo em direção a você se afastar dos caminhos do Senhor. Antes da graça, nós estávamos mortos em nossos delitos. Portanto, reconhecer isso é o primeiro passo para nós experimentarmos a salvação que vem do Senhor. Reconhecer que nós somos pecadores, reconhecer que nós estávamos mortos, reconhecer que somos incapazes de ser aceitos pelo Senhor, é o primeiro passo, irmãos, para nós experimentarmos a salvação. E aqui vem a boa notícia, segunda parte do texto, do verso 4 ao verso de número 7. O que é que diz no verso 4? Quais são as duas primeiras palavras do verso 4? Mas Deus. Ou seja, eu estou morto em meus delitos e pecados, incapaz de alcançar o Senhor. Mas Deus. Eu não tenho condições de salvar a mim mesmo, eu não tenho condições de conduzir a minha vida junto do Senhor, mas Deus. Essas duas palavras, elas mudam toda a nossa história. Nós estávamos em miséria, mortos em nossos delitos e pecados, escravos do mundo, vivendo segundo o conselho deste mundo, filhos da ira. Mas Deus. Qual é a sequência do texto? Mas Deus, que é o quê? Rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. O apóstolo Paulo, ele apresenta aqui o ponto de virada da miséria humana para a misericórdia divina. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Essa é a nossa condição. Mas Deus, rico em misericórdia e com grande amor que nos amou. Meus irmãos, de fato, Deus, Ele não nos dando aquilo que merecíamos e por causa do grande amor que nos amou, essa é a forma que a graça ela se apresenta a nós. E aí, de que forma Deus nos amou? De que forma o amor de Deus ele é manifestado a nós? De que forma Deus demonstrou o seu amor para conosco? E a resposta é na cruz. A forma como Deus demonstrou o seu amor para conosco é na cruz, com Cristo, morrendo em nosso lugar para perdoar os nossos pecados. Essa expressão que Paulo fala, ela é a intervenção do Senhor nas nossas vidas. Aquela que nos traz de volta à vida e nos salva. Aquela que muda tudo para nós. Aquela que muda a nossa condição. Aquela que antes era morte, vira vida. O que antes era culpa, vira perdão. O que antes era desespero, vira esperança, por causa daquele que nos amou. Cristo não somente nos trouxe a vida, como diz no verso 5, o Senhor também nos ressuscitou e nos uniu a Cristo e nos deu posição de honra, nos fazendo assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. E tudo isso, irmãos, é graça do Senhor para as nossas vidas. É favor imerecido do Senhor para as nossas vidas.
Paulo diz aqui que Deus nos amou mesmo quando estávamos mortos. Ele nos vivificou com Cristo e nos ressuscitou com Cristo, nos fazendo assentar com Cristo em lugares celestiais. Perceba como a condição do homem muda quando há a intervenção de Jesus. Antes nós estávamos mortos nos delitos e pecados. Quando Jesus entra na nossa vida, o Senhor nos traz de volta à vida, Ele nos ressuscita e nos faz assentar em lugares celestiais com Cristo. Meus irmãos, é sobre essa promessa que nós vivemos, é esse dia que nós aguardamos, onde o Senhor nos levará para Ele e nós estaremos com Cristo em lugares, assentados em lugares celestiais. E aí eu digo aos irmãos, você não precisa melhorar, entendam isso que eu vou dizer, irmãos, nós não precisamos melhorar para receber a Deus, sabe? Não, deixa eu organizar aqui minha vida direitinho, e aí eu vou para a igreja, sabe? Deixa tudo estar no eixo, tudo tá casadozinho, e eu vou para a igreja, e aí eu vou buscar a Deus, e aí eu vou ter uma vida de oração. Isso não vai acontecer, irmãos. Isso não vai acontecer. Nós não conseguimos fazer isso. Sabe por quê? Porque nós somos pecadores. Nós somos indignos do Senhor. Então, o que é que eu faço? Talvez alguns dos irmãos estejam se perguntando, se eu não posso organizar a minha vida antes para buscar a Deus, então o que é que eu faço? A resposta é, responda ao chamado do Senhor, porque Ele te amou primeiro. Não fomos nós que conseguimos subir daquele poço, foi o Senhor que desceu e nos salvou. Cada um de nós sabe a condição da sua vida sem Cristo. Cada um de nós sabe os pecados que enfrentava sem Cristo. Cada um de nós sabe as tentações que passou sem Cristo. Nós não teríamos condições de subir desse poço. Foi Ele que desceu, foi Ele que nos resgatou, foi Ele que nos trouxe de volta à vida, meus irmãos. E aí, como o salmista disse, eis-me aqui, Senhor, sabe? Eu sou incapaz de salvar a mim mesmo. Agora eu reconheço que tudo é pela graça. Agora eu reconheço que é o Senhor quem conduz tudo na minha vida, do início ao fim. É o Senhor quem conduz o processo, irmãos. É Ele quem gera fé no nosso coração. É Ele quem nos dá graça, é Ele quem nos dá salvação. É Ele quem nos dá forças para enfrentar os desafios e as dificuldades, as adversidades que se apresentam diante de nós. Muitas vezes o próprio mundo, que não tem nada para oferecer, se assusta pela forma como os crentes enfrentam as batalhas. Sabe? Enfrentam as lutas. Então, às vezes as pessoas dizem, rapaz, cara, ali, a forma como está a vida daquela pessoa, ele era para estar correndo, puxando os cabelos aí, porque não tem mais saída, não. Nós estamos confiando em Deus. Nós estamos confiando no Senhor, nós estamos agarrados, seguros em Cristo, porque Ele está com a gente, Ele não deixa a gente sozinho. Isso não significa que nós seremos indiferentes aos sofrimentos, às lutas, às adversidades que se apresentarem. Nós não estamos alheios aos sofrimentos da vida. A questão é que nós sofremos com esperança. Nós sofremos acreditando que não estamos sozinhos. Nós sofremos confiando que o Senhor está conosco e de que todo sofrimento aqui, ele é passageiro. Portanto, irmãos, dando sequência ao texto, por que é que Deus faz tudo isso? Por que é que Deus ele nos amou com tão grande amor? A resposta está no verso 7. Para mostrar nos séculos vindouros a sua suprema riqueza, a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Deus fez o que Ele fez para manifestar eternamente a sua glória. Deus nos salvou, Deus manifestou a sua graça, Deus nos deu a Cristo
para manifestar eternamente a sua glória. Você diz, irmão, eu não entendi isso não. Vou tentar explicar melhor. Ele fez porque ele quis. Ele fez porque ele podia fazer. Ele fez porque ele é Deus. Ele fez porque ele resolveu revelar o seu amor. Resolveu revelar a sua bondade, a sua misericórdia, a sua justiça, os seus infinitos atributos a todos nós. Aprove ao Senhor fazer isso. A parte final do texto, dos versos 8 a 10, é a conclusão de tudo que nós estamos falando a respeito da graça. O verso 8, ele é extremamente conhecido, né? Porque pela graça sois salvos, mediante o quê? A fé. E isto não vem de vós, é dom de quem? É dom de Deus. Aqui é a conclusão, irmãos. Esse verso é a conclusão de tudo aquilo que nós estamos falando sobre graça. Ou seja, a origem da nossa salvação é a graça de Deus. A salvação é um presente que Deus nos dá. O meio que isso acontece é a fé. Nós cremos em Cristo, por isso nós somos salvos. A natureza é um dom de Deus, ou seja, a salvação e a fé que é gerada em nosso coração não é mérito nosso, é dom de Deus. E o propósito disso, no verso seguinte, ele vai dizer, no verso 10, é nós vivermos para as boas obras. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele foi muito feliz nas palavras deste texto, porque elas traduzem, meus irmãos, com clareza o plano da salvação do Senhor para as nossas vidas. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós. Ou seja, a graça não vem de nós, é dom de Deus. A fé não vem de nós, é dom de Deus. E por que é que acontece dessa forma? Por que é que não é pelos nossos méritos? Por que é que não é pelas nossas obras? A resposta é, para que ninguém se glorie. Para que ninguém ache que é merecedor. Para que ninguém chegue lá naquele dia e diga, eu estou aqui porque eu fiz por onde. E se alguém pudesse dizer isso, a próxima pergunta seria, e o sacrifício de Cristo? Se você está aqui pelos seus meios, se você está aqui porque você trabalhou para isso, por que foi que Jesus morreu? Qual a importância do sacrifício de Jesus nesse processo todo? Porque se é pela força do nosso braço, não precisava que o Filho de Deus tivesse padecido na cruz. O que Paulo está querendo dizer é, não fomos nós, foi Deus. A salvação não é obra nossa, é obra de Deus em nós. Nós ouvimos a palavra, o Senhor, Ele abre o nosso coração, Ele gera fé em nós, nós passamos a crer em Cristo. Dessa forma que acontece, irmãos. Antes, cegos e mortos. Quando nós nos deparamos com as preciosas verdades da Bíblia, o Senhor abre os nossos olhos. O Senhor nos traz de volta à vida. E nos conduz. O Salmo de número 49, versos 7 e 8, vai dizer assim. Ao irmão, verdadeiramente, ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate, pois a redenção da alma deles é caríssima. Quem pode pagar o preço da alma? Quem pode pagar o preço da salvação? Será que é aquele que der o maior dízimo? Aquele que der a maior oferta? Será que é aquele que ajuda, sabe, que dá as suas cestas básicas, que ajuda muitas pessoas? O resgate da alma é caríssima. Ninguém pode pagar. Cristo pagou. Somente Cristo pagou. A nossa alma foi resgatada graças ao sacrifício de Jesus somente.
Os méritos foram de Cristo, não os nossos. As obras foram as de Cristo, não as nossas. Portanto, a glória é de Cristo e não nossa. Se as obras não salvam, então para que é que elas servem? E nós concluímos no verso 10. Acompanhe na sua Bíblia. O verso 10 vai dizer... Podem ler. Nós somos feituras do Senhor. A ideia aqui é de uma obra de arte. O Senhor, Ele nos criou. E Ele nos criou para quê? Para as boas obras. Obras que foram estabelecidas por Ele próprio, para que nós andássemos, para que nós vivêssemos nela. O Senhor nos criou para adorarmos, para o servirmos e obedecermos à sua vontade. Agora, o pecado, ele rompeu com tudo isso, irmãos. Em Cristo, portanto, nós somos reconduzidos a fazer a vontade de Deus. Os irmãos entendem isso? Nós estávamos mortos nos nossos pecados, vivendo segundo a nossa própria vontade. Em Cristo, pela graça que nós recebemos, nós somos reconduzidos a fazer a vontade de Deus e a andar nos caminhos do Senhor. Logo, em resposta a tudo isso que nós recebemos do Senhor, em resposta ao presente da salvação, em resposta a tudo aquilo que o Senhor fez por nós, nós realizamos as boas obras para a glória de Deus. Ou seja, nós não fazemos boas obras para sermos salvos. Nós fazemos isso em resposta àquilo que nós já recebemos do Senhor. E perceba no texto que ele vai fazer exatamente aquilo que a gente acabou de comentar. As quais ele mesmo de antemão preparou para que andássemos nelas. Ou seja, Deus nos recriou em Cristo para que nossas vidas se tornem testemunho vivo da sua graça. As boas obras, elas não são a raiz da nossa salvação. Elas são o fruto daqueles que foram salvos em Cristo. Partindo para a conclusão, meus irmãos, o Evangelho não é sobre pessoas boas que estão ficando melhores, como alguém que está numa maca de hospital e daqui a alguns dias vai ter alta. O Evangelho é sobre pessoas mortas que foram trazidas à vida. É tudo sobre graça e isso não vem de nós, é dom de Deus. Se você que está aqui essa noite já está em Cristo, saiba que a graça de Deus, ela te alcançou e tem te sustentado. Por mais difíceis que sejam os seus dias, meus irmãos, você, acredite de verdade nisso, você não está sozinho. Não estamos sozinhos. Nas noites de choro, nas noites de luta, nós não estamos sozinhos. É o Senhor quem tem sustentado as nossas vidas. A graça do Senhor, ela tem sustentado as nossas vidas. Agora, se você está aqui, e você ainda não está em Cristo, e ainda não se rendeu a este amor, saiba que você, por seus meios, não pode salvar a si mesmo. Ninguém pode salvar a si mesmo. Mas essa graça, ela também está disponível a você. Cristo também está disponível a você. Responda com fé. Responda com fé ao chamado do Senhor. Porque Ele, irmãos, nos amou primeiro. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, louvamos o Teu nome, Senhor, por Tua bondade e misericórdia. Somos gratos ao Senhor por esta graça que está acessível a nós, mediante a fé, por meio de Cristo Jesus. Senhor, nós certamente, Senhor, somos aquele menino do poço. Nós certamente estávamos naquela condição do poço, sem conseguir salvar a nós mesmos, totalmente desesperados, totalmente entregues ao lamaçal do pecado, totalmente incapazes de sair desta condição. Portanto, nós
Hoje reconhecemos que foi o Senhor quem veio até nós, foi o Senhor que nos trouxe de volta à vida, foi o Senhor que nos resgatou, e tudo isso é graça, e tudo isso é favor imerecido, e nós louvamos o teu nome por isso, Senhor. Continua nos ajudando, continua nos sustentando com as tuas preciosas mãos. Nos ajude a viver e praticar as boas obras em resposta a tudo aquilo que nós já recebemos do Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos, para louvar ao Senhor?